Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Desde a formação do planeta Terra, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra passou por diversas fases de luz e fases de trevas. Jesus, o governador planetário, ele foi o idealizador do projeto Terra. Junto com os engenheiros siderais, ele esteve na construção deste planeta bendito. E no início, quando as forças se condensavam, em que o solo a 4.000 graus Celsius, os céus ainda estavam cobertos de elementos não viáveis à proliferação da construção de seres vivos sobre a face da Terra. Passam-se milhares de anos, até que Jesus lança o protoplasma sobre a face da Terra, o solo, então, tépido, os rios caudalosos, com os minerais que se incorporaram a essas águas, pode ser um campo propício ao surgimento de seres vivos sobre a face da Terra. Primeiro, os monstros teratológicos, o período Cretáceo, o período dinossáurico, em que o planeta Terra se assemelhava a um laboratório de construção dos engenheiros siderais, para que depois viesse o ser humano sobre a face da Terra. Esse é o período pré-histórico da face da Terra. No entanto, era necessário que esse planeta recebesse alguns espíritos diferentes, para que ele pudesse crescer, evoluir e progredir decididamente. Então, Jesus abre seus braços aos espíritos proscritos de um outro planeta, de uma outra constelação, Capela, na constelação do Touro, para que espíritos lá que foram exilados por terem abusado da sua intelectualidade, espíritos que abusaram da sua inteligência, estavam provocando um problema muito grave naquele orbe pela sua preguiça, pelo seu egoísmo. Eles são expulsos de lá, vieram para a Terra, Jesus os recebeu aqui no orbe, para auxiliar no progresso dos homens, então, em processo de avanço. Homens ainda atrasados. E eles se incorporaram mais ou menos no período do homem de Cromagno, quando ele descobre os metais aqui na face da Terra. Surgem, então, os espíritos, os hebreus, os hindus, os indo-europeus e os egípcios sobre a face da Terra. Esses eram os espíritos proscritos de Capela. Junto com eles, a civilização humana se molda de forma diferente, trazendo uma beleza que antes não tinha, trazendo um sentimento que não existia. Porque os homens, eles eram mais sensações, não tinham quase emoção, sentimento. Eles precisavam de um avanço. E quando esses povos vieram para cá, além deles terem dado esse contributo fisiológico para a maturação e desenvolvimento dos seres que aqui estavam, eles deram a contribuição na área da cultura, da ciência, da medicina, da política. Começaram a se formar povos organizados social e politicamente, como os povos do Egito, os povos das margens do Indo, povos tão elevados como a civilização egípcia, mas que não se tem informações, muitas fontes a respeito, porque a língua dos povos do Indo, que hoje é a Índia, não se tem tradução. Não se encontrou uma pedra de Roseta entre os povos do Indo para poder traduzir os seus escritos, os seus conhecimentos altamente avançados. Da forma contrária entre os egípcios, isso foi possibilitado porque foi descoberto a pedra de Roseta, que era uma pedra que trazia escritura em hieroglifos e em grego. Então pôde-se fazer a tradução e depois cientistas, historiadores e arqueólogos conseguiram traduzir os conceitos egípcios, trazendo um grande cabedal de conhecimento para o planeta Terra.
Entre os indo-europeus, nós podemos colocar especificamente o povo da Mesopotâmia. Entre os rios Tigre e Eufrates, que nós podemos conceituar dois especificamente da Mesopotâmia, podia falar de todos, mas dois especificamente, os sumérios, que trouxeram a escrita, que não se tinha antes, e os babilônios, que trouxeram conhecimentos profundos, entre eles construções elevadas como os jardins suspensos da Babilônia. Entre os povos hebreus, eles vieram com a característica mais específica da religiosidade, da fé num único Deus. Então nós temos, entre esses povos, grandes conceitos que foram se incorporando à população da terra, à humanidade terrestre. Com Abraão, nós temos ele como pai das 3 religiões, talvez mais importantes, poderíamos colocar como as 3 mais importantes da face da terra, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que ele é o pai das 3 religiões. E o mundo começa a modificar o seu patamar, as suas visões. Quem pudesse estudar o passado da terra veria o quão alto chegou as civilizações que aqui estiveram. Mas por causa de guerras, mas por causa de dissensões e por causa de fenômenos climáticos, esses povos foram se destruindo. Por causa das conquistas, eles foram, os seus territórios sendo devastados. E hoje nós temos alguns monumentos que recordam essa época. No entanto, os povos que tinham algum tipo de religiosidade, eles tinham uma fonte histórica para lembrar. Por isso é que nós temos a Bíblia até hoje. Que a Bíblia quer dizer livros. A palavra Bíblia quer dizer livros. E todos aqueles que tinham revelações ao longo do tempo foram memorizando as passagens, memorizando tudo isso, até que alguém pudesse escrever em papiros. Porque, além do povo ser analfabeto no passado, 98%, não se tinham recursos para se escrever nada. Tudo aquilo que nós temos do cristianismo, do Velho Testamento, do Novo Testamento, foi escrito cerca de 100 anos depois da morte das pessoas que lá compuseram tudo aquilo. Então, muita coisa se perdeu. Muita coisa foi introduzida das cores das pessoas que lá escreveram. Por exemplo, os 4 evangelhos foram escritos cerca de 70 anos depois da morte de Jesus. Porque o povo hebreu, ele tinha como costume memorizar as passagens, as coisas que aconteciam. Memorizar. E a memória pode não ser traída, não é? Mas muita coisa boa pôde ser mantida. E após tudo isso que aconteceu, todas as possibilidades, após Jesus ter enviado em diversas partes do globo, ter enviado entre o povo do Indo, Buda, Krishna, entre os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre os egípcios, Hatshepsut, ou então outros, Cleópatra, como modelos de empoderamento feminino, de mulheres que tiveram civilizações matriarcais, o que era incomum no passado, e que foram muito importantes, mesmo a rainha de Sabá na África. Nós vemos entre os hebreus, Davi, Salomão, Isaías e tantos outros que estiveram, seres evoluídos que deram o seu contributo para o crescimento. Entre os orientais, os chineses, nós temos Confúcio, Lao Tse, esses seres magníficos, que também deram o seu contributo para o planeta, porque foram enviados por Jesus para adubar o solo para a sua chegada. Porque tinha um momento específico para Jesus vir à face da terra, para dar a sua contribuição para o planeta Terra, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, sair da infância terrestre para adentrar na sua maioridade.
Quando Jesus, há mais de 2000 anos, decide encarnar na Terra, encarnar, não reencarnar, porque ele nunca houvera estado aqui na Terra em corpo físico. Ele esteve na programação e na construção do orbe, mas não na carne, não o verbo. Quando se diz que o verbo se fez vida, é a encarnação de Jesus aqui na Terra. Porque as pessoas confundem Jesus com Deus por causa da Santíssima Trindade, que é um dogma católico. Mas Jesus e Deus são dois seres totalmente diferentes. Um é o Pai e outro é o Filho. A posição que Jesus alcançou no universo, todos nós iremos alcançar. Porque todos nós, assim como o próprio Jesus, fomos criados simples e ignorantes, com a possibilidade da perfectibilidade. Ele alcançou antes da gente. Vamos dizer que Jesus seja um irmão mais velho nosso, com uns 40 bilhões de anos antes da gente. Os 40 bilhões de anos, ele saiu na frente. Para vocês terem uma ideia da grandeza de Jesus, para você ter uma noção, vamos pensar assim, vamos colocar a gente. Quando o planeta Terra foi criado, não tinha nenhum ser humano, não tinha nenhum ser vivo sobre a face da Terra. Porque não se tinha um ambiente propício para a vinda de seres vivos sobre a face da Terra. Depois de milhares de anos, criou-se o clima propício. E primeiro vieram os monstros teratológicos, os dinossauros. Depois vieram os outros animais. Depois veio o ser humano. Vamos dizer que, depois que veio o ser humano, depois de milhares de anos, nós temos só 4,6 bilhões de anos no nosso planeta. Nós estávamos no período primitivo e nós começamos a pensar verdadeiramente, pensar com raciocínio e intelectualidade, vamos colocar exagerando, há uns 10 mil anos atrás. Desses 4,6 bilhões de anos. Esses somos nós, que a gente se acha maravilhoso, inteligentíssimo, fora do comum, não é? No entanto, há 4,6 bilhões de anos da formação da Terra, Jesus já era o governador planetário. Já era o ser supremo que comandava este orbe, já era um espírito puro. Porque, segundo Allan Kardec, na escala espírita, existem 3 níveis na escala. Os espíritos imperfeitos, que nós estamos, que tem 9 subdivisões, a gente vai lá, olha e vê onde que a gente se encaixa, né, de baixo para cima e com muita, né, boa vontade a gente vê. Depois tem os espíritos superiores, que são 3 subdivisões, que nós estamos longe deles, mas muito longe. E depois nós temos como último degrau os espíritos puros que não têm subdivisão. Ou você é espírito puro, ou você não é. E as pessoas confundem espírito superior com espírito puro. Os que vieram antes de Jesus são espíritos superiores. Jesus foi o único espírito puro que pisou a face da terra. Está em o livro dos espíritos. Foi o único que nós conhecemos. E quando ele decide vir ao orbe, era o governo de Roma de Caio Júlio César Otávio. Um governo magnífico, que não era bélico, que não tinham as guerras, que não tinham as disputas no Coliseu, as brigas dos gladiadores. Ele era avesso a isso. Ele gostava da poesia, da pintura, dos livros. Ele era um homem altamente intelectual. Tinham as revoltas, por causa que Roma submetia todos, quase conquistou metade do planeta Terra com o seu avanço. No entanto, era um clima mais propício à chegada de Jesus. Porque se ele viesse antes, talvez ele tivesse sido morto antes e não tivesse completado sua missão. Mas ele veio num clima em que teve a possibilidade de viver, não 33 anos, como dizem, que existe um erro de cálculo, porque o nosso calendário mudou umas 5 vezes, e cada vez eles colocavam uma data e modificavam. Jesus teve cerca de uns 40 e poucos anos sobre a face da Terra. Então, quando vocês forem jogar bingo, 33, idade de Cristo. Não é a idade de Cristo. É mais. É bem mais, muito mais. Jesus teve tempo de fazer o quê? De trazer a nós
a lição mais importante que o planeta já recebeu. Porque as pessoas, elas ficam preocupadas com o pai de Jesus, com a mãe de Jesus, onde ele nasceu, um milagre que ele fez. Não é isso o mais importante na história de Jesus. O mais importante de Jesus foi o evangelho que ele trouxe, a boa nova. Quando, após passar por inúmeras dificuldades, para ter que arregimentar seguidores que conseguissem entender uma porcentagem da sua lição, uma porcentagem, porque os apóstolos de Jesus, eles eram judeus. Então, eles tinham os seus conceitos. Nós, na civilização ocidental, conhecemos 10 mandamentos que Moisés recebeu no monte. E temos uma dificuldade de sequer memorizar os 10 mandamentos, quanto mais cumpri-los. O povo judeu tem 613 mandamentos. Os 10 mais 603, que Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, conceitua no começo como a divisão da lei divina e da lei humana. Algumas criadas por Moisés e por outros, e os 10 vindos no monte. Então, vocês acham que era fácil para eles desenraizar daqueles 613 mandamentos e da ortodoxia do judaísmo e se abrir a novidade que Jesus trazia? Não era fácil. A maioria das pessoas que vêm ao núcleo espírita, que são católicos, que são evangélicos, que são de outras crenças, têm uma dificuldade, demoram a vida inteira e não conseguem se desenraizar, libertar das raízes da religião que saiu para adquirir conceitos novos e faz uma misturança de uma coisa com outra. Aí a pessoa já não sabe o que é espiritismo, o que não é, que é o complicador, para a gente se tornar espírita, não saber o que é o espiritismo. Por isso que o mês espírita é tão importante para a gente entender o que é o espiritismo de fato, quais foram as lutas do passado e por que existe um centro espírita. Não que o centro espírita exista só para espírita, mas se você quer ser espírita, você precisa ter dar algumas pegadas, subir alguns obstáculos para entender certas coisas e se transformar. Mas primeiro é entender o que é o espiritismo. Por isso que eu estou contando tudo isso para a gente entender como funcionou, como as coisas foram se desencadeando de forma normal. Jesus, com o seu evangelho, com essa dificuldade com os seus apóstolos, quando ele vai ao monte e ele canta, vamos dizer que ele cantou as bem-aventuranças, que é uma parte do evangelho que quase ninguém lê. As pessoas recitam pedaços sem saber que estão falando do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, que são os mais conhecidos, é uma parte do Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha é a parte mais importante da Bíblia, do Novo Testamento. E eu sei que tem pessoas aqui de raízes católicas, evangélicas, e eu duvido que saiba parte do Sermão da Montanha. Mas nós espíritas sabemos, porque nós lemos, nós conhecemos a Bíblia, porque para nós é importante. Era Paulo que dizia o seguinte: analisa tudo e retém o que é bom. Vamos olhar tudo e reter o que é importante para a doutrina espírita, que foi o que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão da Montanha, para vocês terem uma ideia, traz o código de ética e moral do universo. Não é um código de ética moral para o planeta Terra. É um código de ética moral que Jesus trouxe, advindo de Deus, para todos os planetas, para todos os mundos, para todas as galáxias. De tão grandioso que é, que serve para todos. Para os mais elevados e para os mais atrasados. Essa foi a lição engrandecedora de Jesus, e para que ele veio na face da terra, e para que ele morreu, que ele sabia que ele ia morrer, que com um povo bélico, materialista e fanático, fundamentalista religioso, que eram os povos do passado e os do presente também. O fundamentalista religioso é o fanático, é aquele que lê demais, entende de menos, decora tudo e utiliza tudo de acordo com a sua cegueira e sua loucura. Esse é o fundamentalista. A gente tem que tomar muito cuidado. Ele é o oposto daquele que preceitua a fé raciocinada, daquele que pensa, que raciocina, que é capaz de mudar de ideia, porque nós temos o direito de mudar de ideia. E nós temos o dever de ir para o lado do amor e não do temor. Quando alguma religião quiser controlar sua alimentação,
sua vestimenta, sua opção sexual, sua opção política, ou mesmo o seu direcionamento contrário ao do amor, abandone. Que não é para isso que serve a religião. A religião, em primeiro lugar, que se os homens fossem civilizados, não precisariam dela. Porque ela é uma ferramenta para você adquirir a religiosidade. Como nós não somos civilizados, somos egoístas e materialistas, nós precisamos de um caminho para entender o caminho para Deus. Porque o termo religião vem do latim religare, que quer dizer religação. Ou seja, a gente era ligado, então a gente precisa religar através da religião. E tudo que as religiões fizeram durante todo esse tempo, que eu falei até agora, até Jesus, foi desligar o povo um do outro. Utilizando conceitos a favor do seu próprio objetivo. Tanto é que Jesus foi morto por religiosos. Não foram por ateus, por céticos. Foram por fariseus e saduceus, que detestavam o que ele vinha trazer, porque ele destruía o castelo de areia que eles tinham construído, em cima de fanatismo e de interesse financeiro. Jesus vinha destruir tudo isso através da verdade que liberta. E ele foi morto. Os apóstolos ficaram perdidos. Perdidos. Eles queriam misturar o judaísmo com o cristianismo depois da morte de Jesus. No entanto, aparece o espírito hercúleo, o corcel indomável de Paulo de Tarso, que impede isso de acontecer. E coloca o cristianismo no seu devido lugar. E deixa o judaísmo no lugar dele, com a sua grandeza que tem. Mas cada um, como diria no passado, no seu quadrado. Certinho. Isso é novo que eu falei, hein? Nossa, mãe do céu. E segue adiante, com seus conceitos elevados. Mas ainda o homem não sabia o que fazer da religião e do mundo. Nascem as religiões. O Império Romano, após ter tanto perseguido os cristãos, resolve absorver o cristianismo. Constantino resolve permitir a prática cristã, e depois Justiniano transforma como religião oficial do Estado romano, mas fraudando-lhe as suas bases. Eis que fez um sincretismo religioso com a religião pagã dos romanos. Mudaram-se os deuses, substituindo pelos nomes cristãos, manteve-se a base pagã da adoração de imagens, cultos, que o cristianismo sempre foi avesso, como é o espiritismo, para dar o nome, inicialmente, de catolicismo, que foi a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e como se não bastasse, eles arrumaram confusão entre eles mesmos, teve o chamado Cisma do Ocidente e do Oriente, que dividiu a Igreja em Igreja Católica Apostólica Romana, no Ocidente, tendo capital como Roma, e no Oriente, tendo outra capital, a Igreja Ortodoxa, que hoje é a Igreja Ortodoxa Grega, pois que é na Grécia, onde depois seria chamado de Constantinopla. Então, passou a ter duas religiões cristãs determinantes. Até que o clero se une à monarquia durante muitos anos. Eram eles que definiam os caminhos políticos dos povos, o caminho social, o caminho financeiro. A igreja ganhou muito dinheiro nesse meio tempo. Todas as posses tinham que dividir um pouquinho para a monarquia, para os reis, um pouquinho para o clero. Alguém acha que a religião deve ter como objetivo ganhar dinheiro? Não. Eles comandaram. Muitas guerras foram travadas. Por isso que se tem muitos bens na humanidade. Até que a monarquia começa a perder o seu poder e a sua força. Um homem que estava totalmente aborrecido com os caminhos que a igreja vinha tomando, um belo dia vai e coloca mais de quase 100 teses na porta de uma igreja na Alemanha, que foi Martinho Lutero, contra a igreja. Começa aí a reforma protestante no planeta, em que ia mudar os cursos do cristianismo. A Igreja Católica, para combater isso, criou a Companhia de Jesus. Daí vem os jesuítas, que no Brasil até que eles foram mais ou menos.
eles prejudicaram um pouco o país, porque auxiliaram um pouco os índios para não ser destruídos quando da colonização portuguesa, que foi um genocídio que aconteceu na face da terra, como a colonização espanhola na América Central e parte da América do Sul, que foi péssima chegada. Quando Cristóvão Colombo chega na América, que tem um filme, 1492, com aquela música do Vangelis, linda, maravilhosa, que até arrepia, fala, ai, que momento maravilhoso. Foi um momento péssimo, porque eles destroem um monte de indígenas, matam sua cultura, matam seu povo, fazem de tudo, como os portugueses aqui, os espanhóis aqui do lado, uma parte da América do Sul, da América Central. A Companhia de Jesus, o jesuitismo fez isso, que aqui no Brasil foi mais leve. Na Europa eles foram terríveis. Tanto é que deles se originou, primeiro, os tribunais do Santo Ofício, para depois vir os tribunais inquisitoriais, que mataram diversas pessoas na fogueira, que criaram guerras e criaram muitos morticínios em nome de Deus. Como se Deus fosse pai de um e padrasto do outro, ou não fosse nada do outro. Vejam, depois de Jesus, o que eles fizeram com os ensinamentos de Jesus. Porque você pode pegar uma coisa boa e traduzir em desgraça, em ruindade, em guerra. Você pode pegar um texto, como foi os homens aqui na época do branqueamento do Brasil Colônia. No final do Brasil Colônia, nós estávamos no reinado, no segundo reinado, reinado de Dom Pedro II. Depois da tese de Charles Darwin, da evolução das espécies, eles resolveram pegar essa tese para levar a evolução das espécies para a evolução dos homens, colocando os negros como quase animais, sem inteligência nenhuma, que podiam ser submetidos, e os brancos como os bonzões, os bonitos. Era a tese do branqueamento racial que tinha na face da terra. Para isso, eles se justificaram num texto bíblico. Tem uma passagem do Velho Testamento em que Noé está junto com seus filhos na vinícola, porque ele tinha uma vinícola, gostava de tomar um vinho, e um belo dia ele estava num fogo tremendo e ficou pelado, bêbado. Eu estou resumindo para vocês. Um dos filhos de Noé, Cã, ouviu pelado e tirou sarro dele e foi contar para os outros irmãos. Os irmãos foram e cobriram o bonitão do Noé, o cachaceiro. Aí o que aconteceu? Quando ele acordou, ele ficou com tanta raiva de Cã, que ele amaldiçoou Cã, para que ele fosse servo dos servos dos seus servos, para todo o tempo, ele e os seus descendentes. Aí o que eles fizeram com o tempo, com a fraude que tem na Bíblia, muita coisa foi fraudada com os concílios, pintaram o Cã como se ele fosse o filho mais escuro do Noé. Para que depois, no branqueamento racial na face da terra, principalmente aqui no Brasil, fosse utilizada a figura de Cã como se fosse permitida a escravização do negro, como se ele fosse de menos inteligência e fosse punido por Deus. Essa é uma das teorias da escravização na face da terra. Por isso que você pode poluir aquilo que é bom. Tanto que tem uma pintura que chama Redenção de Cã. Vocês podem procurar na internet. Vocês veem da família negra e vai branqueando a imagem. A senhora, a mãe negra, a filha mulata, o marido português branco e o filho homem e branquinho, porque tem que ser homem também, porque mulher também não prestava. Era o negro, a mulher também não prestava. Foi isso que o nosso planeta passou. Baseando-se em textos bíblicos, textos engrandecedores, fizeram o que quiseram. Isso é o fundamentalismo religioso. Até que vieram as revoluções na face da terra, porque Deus é magnífico. Primeiro, a Revolução Americana das 13 colônias, em que dá a libertação e os Estados Unidos se emancipa da Inglaterra, definitivamente. Depois, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi algo magnífico sobre a face da terra, porque se vocês prestarem atenção, não tinha internet na época, mas todas as revoluções aconteceram quase juntas. É impressionante isso, né? Como que pode? Não se tinha comunicação veloz, mas tudo aconteceu ao mesmo tempo. Depois veio a Revolução Russa, a Revolução Socialista, Revolução Industrial na Inglaterra. E foram os governos monarcas caindo, e o clero perdendo a sua força. Ó a religião, perdendo a sua posição.
Até que nós vemos que na Revolução Francesa, em 1789, eles acabam com a religião e divorciam a ciência da religião. Porque antes de existir a Revolução Francesa, acontece o iluminismo na Europa, mais especificamente na França, que é o movimento dos intelectuais contra a religião fundamentalista. Essa mesma religião que alguns centenas de anos antes matou um monte de protestante em Paris, que é chamada da Noite de São Bartolomeu, em que os huguenotes foram mortos por Catarina de Médici, sob o comando dela, porque simplesmente eles tinham uma religião diferente dos católicos. Tudo isso aconteceu. Então, eles fazem um racha entre a ciência e a religião, no iluminismo. Na Revolução Francesa, isso se concretiza, tanto que aparece uma mulher, uma figura famosa da Revolução Francesa, uma mulher com o seio de fora correndo, no meio da guerra, que ela seria a razão, acabando com o fanatismo e a ilusão da religião. E isso vai perdurar durante algum tempo, 1789. No ano de 1793, um orador inflamado chamado Pierre Gaspard Chaumette, na Catedral Gótica de Notre-Dame, vai em bom tom e diz: Deus morreu, nós não precisamos de Deus na França. O nosso Deus daqui em diante será a razão. Deus não serve para nada. Vamos soterrar todas as religiões e só a razão progredir. Isso foi até o ano de 1804, quando então sobe ao trono, como imperador, não como rei, Napoleão Bonaparte. Ele se autocoroa, que não era uma coisa normal, geralmente era o bispo que fazia isso, e ele se autocoroou, ele restitui Deus ao trono em Paris, como se Deus pudesse ser exilado e pudesse ser restituído por esse povo, porque os homens brincavam com a religião, brincavam com a parte social, tentavam se encontrar, porque as revoluções foram maravilhosas para o mundo. Abriram espaços para modificações que têm as suas raízes até hoje. Pena que as pessoas pouco conhecem, deveriam conhecer mais, para que pudessem lutar pelos seus direitos, serem mais politizadas, mente aberta, para que o mundo fosse mais justo socialmente. Muito mais justo, porque o mundo ainda é muito injusto. No entanto, em 1804, ele foi coroado em dezembro. 2 meses antes, Jesus enviava à terra um dos seus apóstolos mais lúcidos, para que pudesse acabar com essa bagunça. E aos 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denis Rivail, que o mundo conheceria como Allan Kardec. Porque o Cristo havia previsto o seguinte, em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade é que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Preste atenção, que o mundo não vê, nem o conhece. Mas ele ficará convosco e estará entre vós. Porque ao contrário das vozes do passado que se personificavam num homem, era necessário que as vozes viessem do invisível, para que não se fosse destruída por ideologias, para que não se fosse destruída fisicamente. Eu peguei, obrigado, mas tá bom, obrigado. Tanto é que Kardec, vejam, a história dele é maravilhosa. Kardec nasce em Paris, em Lyon, na França, num país eminentemente católico, predominantemente católico. Aos 10 anos de idade, ele é enviado para Yverdon, na Suíça, no maior colégio que já existiu na face da Terra, de Johann Heinrich Pestalozzi, o colégio pestalozziano, o castelo de Pestalozzi. Porque dentre os grandes pedagogos e alfabetizadores do planeta Terra, Pestalozzi foi um dos maiores. Ele foi discípulo de Rousseau. Rousseau foi um homem fantástico, que tinha pensamentos grandiosos, e um dos pais do iluminismo e da Revolução Francesa, o próprio Rousseau.
E desta forma, Rousseau tem uma obra que todos deveriam conhecer, que se chama Emílio, ou A Natureza, em que ele dizia que o homem podia aprender o que fosse suficiente, através da intuição, na natureza. Para vocês terem uma ideia, Monteiro Lobato se baseia em Emílio, para escrever a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo é encadeado, por isso que a gente precisa ler para entender. E Pestalozzi era discípulo desse homem magnífico que foi Rousseau. O colégio dele era um colégio extremamente avançado, que hoje não tem colégio igual ao que era o dele. Quando Rivail chega em Yverdun, ele falou, poxa vida, sou católico chegando num país protestante, como será? Para Pestalozzi não tinha essa. Para ele a religião era a moralidade. Era a moralidade. O que importava para ele é ser bom, é ter princípios, é ter estrutura moral elevada. Que isso a religião não nos dá. Ela nos dá a ferramenta de entender as coisas. Essa estrutura é nos dada pela educação e pelo nosso discernimento, pelo nosso bom senso, que muitas mais das vezes a religião pode nos tirar do caminho, nos colocar só se nós quisermos. Pestalozzi dizia que a intuição é a fonte de todos os conhecimentos, e nós pouco utilizamos a nossa intuição no nosso dia a dia. Pouco utilizamos. Materialistas que somos, para que usar a intuição? E ele foi avançando. Era tão avançado os conceitos do colégio pestalozziano, que os alunos mais velhos eram mentores dos alunos mais novos, para auxiliar-lhes no seu avanço. E o professor Rivaio, que iria se transformar, professor Rivaio, quando o mestre viajava para conferências, para simpósios, para palestras, é ele que o substituía em Verdun. Até que, quando ele se tornou um homem, ele decidiu voltar para a França para fundar o seu próprio colégio. Voltando à França, ele se tornou um dos maiores pedagogos que o mundo conheceu. As pessoas não conhecem Hippolyte Léon Denis Rivail, mas tem livros falando sobre ele. Ele foi determinante na transformação da pedagogia mundial. Ele, para vocês terem uma ideia, escreveu cerca de 22 livros didáticos. Foi membro de instituições científicas diversas, da Academia de Ciência de Arras. Foi professor de cursos técnicos, era poliglota, conhecia bem o alemão, o inglês, o holandês, tinha sólidos conhecimentos em latim, grego, gaulês, e em algumas línguas neolatinas. E para ajudar todo esse conhecimento intelectual e pedagógico, ele conhece os fenômenos magnéticos de Mesmer, Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo. E ele começa a participar de reuniões mesmeristas, magnéticas, na França. A reunião que ele participava se chamava A Cadeia Magnética, em que eles praticavam o magnetismo. E que no Livro dos Espíritos diz que o magnetismo e o espiritismo são um só corpo. E nós vemos nas casas espíritas quantos cursos de passe, que nós chamamos de curso miojo, rápido que a pessoa faz, né? Que nem o miojo, 3 minutos está pronto. A pessoa faz um curso rápido de passe, sou passista, estou pronto. Mas eu vejo poucos cursos de magnetismo, porque aplicar o passe é uma terapêutica específica de uma terapia maior, que é o magnetismo. Existem muitas outras coisas. O passe é um braço disso daí, um braço. E ainda é ensinado de acordo com o interesse da casa espírita. Não é ensinado tudo, porque existem muitas coisas. Aí você vê o tipo de um passe no centro, outro tipo de passe no outro, aí o pessoal fala, qual que é certo? Todos. Você escolhe qual você quer, mas você tem que aprender todos. Como aplicar, como receber, qual é o ambiente propício, como se prostrar. Você deve estudar o quê quando eu aplico o passe? Eu aplico o passe, eu coloco a mão lá e os espíritos resolvem. Não é verdade. Você conhecer a fisiologia, a neurofisiologia do ser humano, para que sua energia seja bem direcionada e seja bem aplicado. Então, tem todas as coisas. Isso é o magnetismo. Isso é o magnetismo, que deve ser muito bem compreendido. E que foi deixado de lado por preguiça dos espíritas. Foi deixado de lado. E com isso ele foi vendo avanços. Em 1848, teve em Hydesville as irmãs Fox, que começaram a se comunicar com o Sr. Perneta na casa delas. E teve um advento da espiritualidade do mundo.
Na França, vira coqueluche as mesas girantes, o fenômeno da tipologia, em que eles iam nos salões da burguesia enriquecida para ver as mesas fazerem bailados, baterem seus pés, subirem e descerem no ar. Sem nem eles saber o que eles estavam fazendo, com que fenômeno eles estavam lidando. Até que depois de muito tempo, Kardec, o Rivail, que é o Kardec, já tinha seus 55 anos. 55 anos, para ver que não é tarde para a gente mudar o nosso caminho. O senhor Carlotti o convida a conhecer as reuniões mediúnicas na família, na casa da família Plena Maison, em que 2 crianças eram médios, 2 crianças, 14 e 16 anos, as irmãs Boldan. Ele vai, ele conhece. Aquelas 2 meninas maravilhosas, elas pegam uma cestinha de vime, de bico, tinha um lápis na ponta, elas apoiavam a mão na cestinha e era realizado ditados, cartas inteiras, com as 4 mãos das meninas na cestinha e o lápis na ponta, que foi a mãe da psicografia, a escrita com a cestinha de bico de vime, que depois os espíritos falam, pode tirar a cestinha e pegar no lápis direto e fazer. Nascia a psicografia. O professor Rivaio fica bestificado com as informações, com as revelações, principalmente que informava que ele seria o responsável por trazer ao mundo o conhecimento dos espíritos, que as pessoas não conheciam direito. E ele conversa com o espírito, primeiro vem Zéfiro, que indica que ele foi um sacerdote celta, um druida de outra reencarnação, em que ele se chamava Allan Kardec, e que o seu destino seria transformar a face da Terra, ao que ele negou no começo, porque seria muito difícil, e depois ele viu que estava em suas mãos a transformação, até que depois veio o Espírito de verdade, sob os auspícios de Jesus, e ele dá o caminho para ele de pergunta em pergunta, de questão em questão, junto com intelectuais da época, para trazer à tona, primeiro, com 590 questões, aos 18 de abril de 1857, na França e no mundo, o Livro dos Espíritos, que é a obra básica que dá origem à doutrina espírita. Depois, na sua segunda edição, que ela vai ter 1019 questões, que é incluída. Porque quando vem a ermo o Livro dos Espíritos, em 1857, a obra passava por uma dificuldade, porque ainda existia a Inquisição na Europa. E para os livros serem editados, eles tinham que passar pelo Index Librorium Prohibitorium. Tinha um verniz, um impedimento, uma censura para os livros serem editados. Era necessário que a igreja aceitasse isso. E como que você pode imaginar a igreja aceitando o Livro dos Espíritos, falando conceitos totalmente opostos que ela pregava, aceitar? Mas caiu na mão de um homem fantástico, que é o Abade Lessani. Quando ele pegou o Livro dos Espíritos, leu o livro inteiro, eles precisavam bater um carimbo, não obstate, nada a obster ou a opor. Ele não só leu, não só bateu o carimbo autorizando a sua edição, como ele escreveu o seguinte: o livro do senhor Allan Kardec tem tudo o que é necessário para que, uma vez entendido e vivido, conduza o indivíduo humano ao reino dos céus. Era um abade católico, dizendo que aquele livro, bem entendido e vivido, conduziria o indivíduo humano ao reino dos céus. Nem hoje a gente lê e vive totalmente o que está escrito na obra, a maioria não entende, a maioria não tem preguiça de ler. É muita questão, para que eu vou ler? Leia. É só um dos 5 importantes para ser lido. E esse livro vem à tona. Depois dele, em 1858, em janeiro de 1858, ele decide trazer uma revista para que as pessoas pudessem discutir os conceitos do Espiritismo, porque imaginem o alvoroço que causou na Europa o Livro dos Espíritos. As sessões mediúnicas, as comunicações, que eles achavam que era brincadeira e que depois viram que tinha uma inteligência por detrás daquelas manifestações físicas das mesas girantes. Quanto a igreja ficou contrariada com aquilo, Kardec foi expulso da Academia Francesa de Letras, da Academia de Ciência de Arras, entre os intelectuais, porque ele foi contrariado e ele sofreu injúrias e dificuldades pela igreja
e pelos intelectuais. Um por não concordarem com o espiritismo, outro por não concordarem, ele seguindo uma suposta religião. Então ele se viu sozinho com os outros que gostavam da mesma terra. Vejam as dificuldades que teve. E ele vem à tona. Ele funda então a Revista Espírita. E se vocês verem na introdução da Revista Espírita, porque tem na FEB para a gente baixar em PDF, que dá muito bem para a gente ler quando está numa consulta, quando está no engarrafamento, quando a gente está sem fazer nada no celular lá, a Revista Espírita. São 11 anos de Revista Espírita, assim como as obras básicas também. Revista de Estudos Psicológicos. Para vocês terem uma ideia, em 1858 não existia psicologia, essa matéria. Só existia a psiquiatria e a medicina. O Kardec é um dos pais da psicologia, porque ele já falava dela antes dela nascer. Que ela ia nascer no começo do século XX só, para se ter uma ideia. E foi uma obra magnífica. Em junho de 1858 ele traz à tona, ele funda o primeiro centro espírita do planeta, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que nós vemos as comunicações sendo realizadas sob uma condução equilibrada. Sob uma forma equilibrada, bem conceituada, para fugir às fantasias e às ilusões. Ele decide, então, trazer à tona, em 1861, aquela obra magnífica, depois de tanto fenômeno, ele precisava explicar às pessoas o que era mediunidade. Porque a parte filosófica já estava pronta com o Livro dos Espíritos. Era necessária a parte científica, a parte mediúnica. Ele traz, então, à tona o maior manual de polimorfia mediúnica da face da Terra, que é o Livro dos Médiuns. Que todos os médiuns, antes de praticar qualquer atividade mediúnica na casa espírita, deveria lê-lo inteiro, pelo menos umas 3 vezes. Tamanha a sua grandiosidade e beleza. Tamanho os ensinamentos que estão inseridos naquela obra. Tamanho a grandeza de tudo que nos ensina e nos possibilita. Depois, em 1864, ele decide fazer algo novo, em meio iluminismo, a divisão da ciência da religião, e ele era mesmo contrário à religião. Ele decide trazer a parte religiosa da doutrina. Porque uma doutrina que só se apegue na filosofia e na ciência é igual a tantas outras. Mas vocês já pensaram, um pai e uma mãe que desse moral aos seus filhos, que desse educação, que desse alimentação e não desse amor, serviria para alguma coisa? Serviria? Não faltaria algo dos pais? Se desse tudo isso, já seriam homens dignos, mas não desse o amor. Então era necessário a doutrina espírita nascente ter o seu facho de luz, ter Cristo como ponto fundamental dessa doutrina e o amor como bandeira primordial, tanto que a bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação. E ele decide quase que sozinho, porque os outros membros não concordavam com ele, trazer à tona o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das obras mais lindas já escritas na face da Terra. Mas não escrita pelo Kardec, ele organizou. Ele faz os comentários, mas ele trabalha com os médiuns da Sociedade Parisiense e com os médiuns da Europa que enviavam-lhe as mensagens. Ele fazia uma avaliação sistemática e incluía na obra. E para quem acha que Kardec se preocupou, quem nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo, em saber quem é o pai de Jesus, a mãe de Jesus, todas aquelas coisas que eu falei no começo, que é a preocupação dos religiosos do passado, Kardec não quis saber nada disso. Ele quis saber do ponto nevrálgico da vinda de Jesus à face da Terra, que é o Sermão da Montanha. Tanto que os 27 capítulos que tem o Evangelho segundo o Espiritismo são baseados no Sermão da Montanha. Quem nunca leu, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que você leu quase o Sermão da Montanha inteiro. Porque ele se baseou no código de ética moral de Jesus para a face da Terra. Cada capítulo são páginas de luz a nos iluminar a ignorância, que ainda está rastejando no barro da nossa inferioridade e da nossa tristeza, da nossa ignorância profunda. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá todos esses subsídios.
O capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que fala das causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições, explicando-nos no livre-arbítrio, e explicando a lei de causa e efeito, tirando fenômenos de cultos externos, de sorte e de azar, explicando que o homem é o ser responsável pelos méritos e os deméritos de sua vida. No primeiro capítulo ele conceitua que, como no livro dos Espíritos, a separação da lei divina e da lei humana. Ele dá embasamento à figura de Deus como princípio inteligente, como ser supremo, causa primária de todas as coisas. E essa obra magnífica vara o tempo, e depois ele decide, em 1865, trazer uma obra magnífica, que todos aqueles que participam de um trabalho mediúnico deveriam ler, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, em primeiro lugar, o Kardec, na sua introdução, ele faz uma diferença entre o inferno pagão e o inferno cristão, e eu já lhes adianto que o inferno pagão era muito melhor do que o inferno cristão, muito, mas 1 milhão de vezes melhor. Para quem não sabe, o espírita não acredita no inferno. Não acredita não, ele tem certeza que não existe, nem no demônio. Nada disso faz parte do nosso conceito. Ele só faz uma diferenciação para as pessoas verem como a gente gosta de fantasia, como a gente gosta de desgraça, como a gente é masoquista. Para verificar que aquilo que se preceituava antes das religiões cristãs era melhor que se preceituou com suposições depois. Que nenhum daqueles que criaram a tese do inferno cristão foram visitá-lo, a não ser Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, que daí ele viu como é que a coisa funciona, que ele viajou desdobrado aos pontos inferiores do mundo espiritual e aos pontos superiores. Essa obra é tão importante que tem, no meio de seu livro, o Código Penal da Vida Futura, que traz cerca de 19 itens sobre essa matéria que é magnífico. E, por fim, em 1868, ele traz a obra Gênese, que fala das predições, que fala dos milagres de Jesus e explica um monte de coisa, entre eles um dos capítulos mais difíceis que os espíritas deveriam estudar em profundidade, que é a parte de fluidos, que é por isso que ninguém estuda magnetismo, porque tem que estudar muito fluidos, entender muito fluidos, depois estudar magnetismo e depois, então, entender profundamente o que é o passe verdadeiramente. Fluido cósmico universal, fluido vital, princípio espiritual, perispírito, duplo etéreo, corpo mental, tudo isso tem que ser estudado. Centros de força ou chakras, e aí por diante. Por fim, depois disso, Kardec desencarna com 69 anos. Que muitas pessoas poderiam dizer, nossa, mas ele poderia ter durado mais. Mas ele durou. A média de vida na França, na época de Kardec, era de 34 anos. Ele viveu 69 sobre a face da Terra. Ele viveu bastante, porque ele trouxe ao mundo aquilo que era necessário para a transformação do orbe, para a transformação do planeta. E hoje nós temos esse conceito em nosso meio para nos transformar. Essa é a missão transformadora do Espiritismo. Outro dia, em um curso, perguntaram se era necessário ler o Livro dos Espíritos em seu prelúdio. Eu digo a vocês, é necessário ler o Livro dos Espíritos? Sim. É necessário estudar a doutrina espírita para conhecê-la profundamente. Você pode frequentar a casa espírita, receber os seus benefícios, mas para você se tornar espírita, você precisa de 3 etapas transformadoras. Primeiro, entrar no espiritismo, que é o que todos fizeram vindo até aqui. Entraram na casa espírita e estão adentrando o espiritismo. Coisa que é muito difícil para algumas pessoas. E para aquelas que conseguiram chegar até aqui, já é uma vitória imensa. Mas essa é a primeira etapa. A segunda etapa, muito importante, é quando você deixa o espiritismo entrar em você. Quando você deixa de ser apenas um ouvinte para ser um militante espírita, um trabalhador. Porque eu conheço pessoas que há 40 anos estão na casa espírita, sentam no mesmo lugar no centro espírita, fazem as mesmas coisas e nunca se destinaram a trabalhar pela causa espírita e auxiliar nas dificuldades. E por fim, a etapa mais importante de tornar-se espírita
É quando o espiritismo sai de você, que ele fez uma transformação no seu íntimo, porque eu não posso transformar a vida de outrem se eu não transformar a minha primeiro. É quando ele sai de mim para transformar a vida das pessoas que seguem os meus passos, eu podendo iluminar-lhe a senda que ainda está em trevas. Esse é o espírita que conheceu a doutrina. Esse é o espírita que se transformou. Esse é o espírita que não é fundamentalista religioso, que respeita as outras religiões, que respeita as outras pessoas, que não se coloca soberano sobre as demais. E muitos, ao que eu falava, pensavam, ele está achando que a doutrina espírita é melhor que a minha, que eu trouxe lá de casa, que é melhor que o catolicismo. Mas nunca disse isso. A doutrina espírita, ela não se adequa às religiões que tem na face da terra, porque ela não foi criada por um homem. Eu vejo pessoas, eu acho até engraçado, falar, eu sou espírita kardecista, eu sou kardecista. É um erro, é um equívoco. O nome da doutrina é doutrina espírita ou espiritismo. O Kardec não é o criador da doutrina espírita, ele é o organizador. A doutrina espírita é de iniciativa dos espíritos. E eu vou explicar como funciona. Imagine, nós estamos desencarnados. Aqui tem um grupo de evangélico, aqui tem um grupo de espírita, aqui tem um grupo de católico, aqui tem um grupo de americano, aqui tem um grupo de oriental, aqui tem um grupo de islâmico. Desencarna. Será que alguém acha que na desencarnação vai tudo para o mesmo lugar? Vocês já pensaram? Nem a Torre de Babel conseguiria resolver o problema da linguagem entre eles, dos conceitos religiosos. Imagina a bagunça que seria o Islã, o adepto do Islã conversando com o católico com o espírito, espírito com o evangélico, o americano falando com o sul-americano, o europeu falando com o japonês. Não é assim que funciona. Nós vamos para grupos afins no mundo espiritual, com os mesmos conceitos religiosos, linguísticos, culturais, para que ocorra uma adaptação mais rápida e gradual entre todos. Mas alguém acredita que vai ter diversidade e diferença religiosa no mundo espiritual? Alguém acredita que existe isso no mundo espiritual? As religiões é de criação humana para tentar entender o caminho para Deus. A religião, de acordo com o livro de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, o espiritismo é a religião dos espíritos. Isso que nós chamamos de espiritismo na Terra é o conceito elevado religioso, aliás, de religiosidade, que se tem no mundo espiritual, que veio através dos médiuns na Terra. Por isso, quando foi perguntado a Leon Denis se o espiritismo seria a religião do futuro, ele falou, não, o espiritismo será o futuro das religiões. É a religião, são os conceitos que existem no mundo espiritual que foram trazidos à Terra. O espiritismo. É por isso que nós temos que ser dignos dentro da casa espírita. É por isso que nós temos que ser dignos, elevados, humildes e amorosos com os preceitos da doutrina espírita. É por isso que quando nós falarmos de espiritismo, não basta falarmos com flores nos lábios se o coração estiver em trevas. Porque o espiritismo não é uma verdade a ser lembrada. Não é uma palavra a ser lembrada, é uma verdade a ser vivida. É algo que transforma o nosso íntimo e transforma a nossa vida. Eis que cada casa fizesse o seu evangelho no lar, transformaria o mundo. Acabariam as diferenças sociais, as diferenças econômicas, acabariam todos os problemas do mundo de raça, de etnia, de cultura, e todos nós seríamos verdadeiramente um só coração, que é o objetivo da raça humana. Ser felizes e ser amorosos. Está em nossas mãos essa transformação, mas para isso é necessário estudarmos, nos intelectualizarmos, mas acima de tudo, aprendermos a amar o nosso semelhante. Não vê-lo como um número, porque para matar o outro eu não preciso atirar nele nem enforcá-lo, basta eu matar o seu espírito, acabando com a sua identidade, acabando com o seu livre-arbítrio, acabando com os seus conceitos. Eu tenho que valorizar o meu próximo, dar possibilidade a todos para serem aquilo que eles querem ser. E nos amarmos. O mundo anda muito egoísta, muito violento, muito bélico. Não tem espaço para todo mundo na Terra. É necessário que nós façamos esse espaço aparecer com amor. O Espiritismo nos propicia isso. Sejamos espíritas cristãos, para verdadeiramente
o mundo se transformar profundamente. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado.